Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto da irmã Liane Nepomuceno. Ela escreveu para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, um texto chamado Vivendo sob o Olhar de Deus. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação todo dia pra gente, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Liane Nepomuceno, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? E antes disso, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe de forma que possamos aprender o máximo, aproveitar a mensagem que temos aqui diante dos nossos olhos. Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre confiantes que estamos sob o seu olhar, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem visto tudo que nós fazemos. Perdoa o que fazemos de errado, transforma-nos, torna-nos melhores e, Senhor, ensina-nos no dia de hoje aquilo que precisamos aprender. Nós te pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então pega lá a sua Bíblia, nós vamos ler 2 Samuel 9. E diz assim, ó. Vai falar sobre Mefibosete, que Davi trata ele com bondade. Então, certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo na família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o senhor mostre bondade, e alguém como eu que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dê ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Que história mais bonita, né, irmãos? Uma história de memória, né? De memória ao passado, às coisas prometidas, aquilo que a gente acaba vivendo lá atrás e que muitas vezes esquece no presente. Bom, o versículo que a irmã Liane escolheu foi o 3, que diz assim: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Olha só, Mefibosete acabou sendo totalmente prejudicado. A vida dele ficou muito ruim, né? Acabou se dando super mal por causa do quê? Das ações que não foram deles, mas
foram do seu avô, o rei Saul. Então o rei Saul agiu mal e acabou resvalando, as consequências acabaram resvalando em Mefibosete. Quando ele era bem pequeno, o que aconteceu? A ama dele, né, a mulher que cuidava dele, quis correr com ele nos braços. Para quê? Para protegê-lo, para proteger a vida dele, para ele não morrer. E aí, o que foi? Deu ruim, ela deixou a criança cair, e quando ela caiu, por causa da queda, ele acabou machucando os 2 pezinhos. E aí cresceu assim, com problema nos 2 pés. E não tinha jeito, não é como hoje, né, que nós temos os médicos, cirurgia plástica, cirurgia reparadora. Naquela época não. Então Mefibosete caiu, machucou os pés e ficou aleijado. Olha que coisa triste, né? E aí, quando ele cresceu, o que aconteceu? Ele vivia uma vida muito miserável, muito ruim, sem esperança. Mas presta atenção, Deus nunca se esquece, né? E ele sempre age com graça e misericórdia. E aí, o que Deus fez? Nossa, lembrou o rei Davi a promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonatas, porque eles eram muito amigos e Jonatas salvou a vida de Davi. E eles eram muito ligados. E do nada, né? A gente acha que é do nada, Davi se lembrou: nossa, meu amigo Davi, será que sobrou alguém? E aí qual que foi? Existia Mefibosete, que parecia estar abandonado, mas não estava abandonado, ele estava sob os olhos de Deus, né? Que a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E por causa que Deus estava com os olhos sobre Mefibosete, a vida dele foi transformada, mudou da água para o vinho. Então é fundamental, irmãos, que a gente saiba que Deus tem os olhos sobre a gente, que não é bagunçado assim, que a gente vive do jeito que a gente quer e acaba ficando sem esperança. Não, a gente aprendeu lá algumas lições a mais, que a gente fica desesperado porque quer ter o controle de tudo. E na verdade, quando a gente crê que Deus está com os olhos sobre nós, a gente vai ter esperança. Vai ter esperança por quê? Porque o Senhor conhece e não esquece da gente nenhuma vez. Como está lá em Jeremias 1,5, diz assim, ó: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, isso foi o Senhor dizendo, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, Deus está falando aqui, no caso, para Jeremias, mas se aplica a nós. Então, antes de nós nascermos, o Senhor já nos escolheu. Então, antes de você ser formado lá na barriguinha da sua mãe, antes dela fazer o pré-natal, Deus já estava com você. Ele já conhecia você antes que você viesse ao mundo. Ele já me conhecia. E ele sabia o que ele tinha pra gente. Para cada um de nós, o que ele tinha separado e designado. E qual seria a nossa missão, o que nós iríamos fazer. Então, amigo, então, irmão, não tenha medo, que Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. Você deve confiar nisso. Como Deus trabalha de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que é como ele fez na vida de Mefibosete, né? Quem diria que aquele moço abandonado, com problema nos pés, deficiente, sem esperança, poderia ter uma vida transformada como foi a dele, né? E assim como ele mudou a vida de Mefibosete, ele também pode mudar a minha, pode mudar a sua. E se for da vontade dele, a gente tem que lembrar que a gente está sob os olhos do Criador. E a gente vai estar sempre protegido pelo amor de Deus, sempre. Então, irmãos, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus permite ou do jeito que Deus deseja. Então, nós temos que dar graças a Deus. Lembra, em todo momento da sua vida, você não está sozinho. Deus está olhando por você. Amém? O nosso manancial termina assim, ó: a esperança, porque Deus o conhece e não se esquece de você. Nenhum de nós estamos esquecidos. Vamos crer e nos lembrar disso. Amém? Bem, meus irmãos, então eu termino aqui deixando meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece um laço
E é por isso que é o encontro de dois corações. Só não dá certo aonde? Em reunião de porco-espinho. Por quê? Porco-espinho vai machucar o outro se abraçar. Nós não, nós que vivemos sob o olhar de Deus, temos que nos abraçar. E olha, irmãos, lembre-se do nosso lema para 2023, que está no Salmo 73, 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço com uma palavra-chave, que é confia. Confia em Jesus.